conversar sobre torção. E aí, eu queria ver com vocês, né, o que vocês tiveram dúvida no estudo dirigido que eu passei para vocês. E aí, alguma pergunta a respeito da torção? Fiquei com dúvida na 3. 3. Tá. Vamos falar, então, de forma geral, que aí a gente vai respondendo as perguntas, né? A sua dúvida é com relação aos efeitos de tensão e deformação em peças submetidas à torção, tá? Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui, para a gente conversar, então, um pouquinho sobre a torção, né? E falar um pouco o que é isso. Bom, gente, o que seria torção? Alguém sabe me dizer o que seria torção? Seria a tendência de giro em torno do eixo do objeto? Seria... Desculpa, repete para mim, Gabriel. Uma tendência de giro em torno do eixo do objeto? Exatamente. Seria uma tendência de giro em torno do eixo do objeto. É exatamente isso, tá? E a torção, ela também pode ser chamada de torque, que vocês viram, né, provavelmente em física, tá? Só que a torção aqui, mais especificamente, é um giro que ocorre no eixo do objeto, tá? E além de se chamar de torque, ela também pode ser chamada de momento de torção, tá? Então, como o Gabriel próprio disse, né, a gente tem aqui, por exemplo, um eixo, né, uma barra circular com seção transversal circular. A área da seção é maciça, tá? Cheia, né? E nós temos um ponto, que esse ponto é o eixo da peça, e um ponto, né, aqui, A, né, nessa seção. Lembrando que essa seção aqui, onde está o ponto A, é livre, e aqui, na outra face do objeto, tá? Na outra extremidade, esse ponto é fixo, tá? Então, essa parte aqui dessa área, ela está fixa. Então, a gente aplica um torque, lembrando, né, que a gente tem um raio, tá? Desse ponto até né, a área circular, né, a face circular aqui. E aplicando uma força tangencial, essa força tangencial vai provocar um torque, ou seja, um giro, tá? Lembrando que momento é força vezes uma distância, então o torque seria essa força tangencial vezes essa distância do raio até esse ponto do eixo, tá? Então, vai provocar um giro, né? E esse giro, então o ponto, né, que estava em A vai para um ponto A', tá? Então, ela girou, né, e provocou um ângulo, né, um ângulo θ, que a gente chama de ângulo de torção, tá? Além de provocar esse ângulo de torção, né, que foi justamente, né, esse deslocamento da posição, né, do ponto na seção transversal, percebam que aqui, ó, a gente tinha uma linha reta entre o ponto A e o ponto B. Essa linha, né, ela mudou, né, a sua configuração, porque o ponto A passou por um ponto A'. Então, veja a nova configuração da linha. Então, houve também uma distorção, né, que a gente fala, nesse objeto, tá? Então, além, né, desse ângulo de torção, nós temos também o ângulo da distorção, tá? Então, a fórmula, né, para torção é força vezes o raio, tá? Então, essa força é uma força tangencial, tá? E o raio é a distância, né, entre essa força e o eixo da peça, tá? Então, isso é a torção, ok? Dúvidas a respeito disso, do que é torção? Então, vamos para frente. Para frente. E lembrando que essa peça, ela tem um comprimento L, tá? Ela tem
um seu comprimento aqui L. Isso aqui vai ser importante para a gente determinar o ângulo de torção, tá? Ô, Glau, a força de- nesses casos sempre é tangencial, né? Nesse caso, ela é tangencial, tá? Força vezes raio, ela tem que ser tangencial para provocar esse giro, tá? Então, por que existe a tensão de cisalhamento? Que é justamente a dúvida do colega com relação aos efeitos de tensão e deformação. Como eu disse para vocês, né, naquela figura, a gente tem uma distorção, né, devido a esse deslocamento do ponto A para o ponto A', tá, em relação ao ponto B. Né? A gente tem uma deformada, né, da configuração interna, né, dessa seção, que a gente fala que é a distorção. E quem provoca a distorção? É a tensão de cisalhamento que a gente viu, né, no bimestre passado, né, que a gente conversou sobre isso. Tá? Quem provoca a distorção é as tensões de cisalhamento. Então, o efeito da tensão e deformação em um corpo que está sendo submetido à torção, né, são os efeitos da distorção, né, que geram as tensões de cisalhamento, tá? Então, outra forma de ver isso, né, seria olhando a seção transversal dessa figura, né, e observar que essa força tangencial, tá? Eu coloquei ela um pouco afastada aqui, só para vocês conseguirem enxergar, tá? Essa força, né, tangencial, ela vai provocar um giro que vai provocar uma tensão, que é essa tensão cisalhante, que está em laranja, tá? Então, ela que é responsável pela distorção, tá? E por esse e ser o efeito, né, recorrente a essa torção, ok? Então, quando a gente falar de efeito, né, dessa torção, a gente fala, né, de tensões cisalhantes e de distorção, tá? E através desse efeito que a gente consegue determinar o valor do ângulo de torção, tá? Ele está bem relacionado com esse efeito aí, tá? Então, ó, trazendo aqui para vocês as duas seções que vocês estudaram, a circular, né, a maciça e a vazada, a gente tem a fórmula de tensão cisalhante, que vai ser o momento torsor, tá? Lembrando que o momento torsor é dado por T, tá? Vezes ρ, dividido por J. O que seria J? Alguém sabe me dizer? A força? J? Não. É até uma pergunta do polar de inércia. É o momento de inércia à torção, exatamente, tá? Ele vai medir aí a resistência desse material a essa torção, tá? Então, é como se fosse, similar àquela ideia de momento de inércia, tá? Mas esse daqui é mais específico a respeito dessa torção que esse material pode sofrer, tá? Então, cada uma dessas seções tem um cálculo de J, né, de momento de inércia polar, tá? Então, ó, aqui eu já coloquei para vocês os valores, tá? Esses valores aqui, essas fórmulas de J aqui, tá? São com relação ao diâmetro, mas no arquivo que eu mandei para vocês também tem a fórmula com relação ao raio, tá? Lembrando que para a seção circular, a gente tem um raio R, tá? Ou um diâmetro, né, que seria raio mais raio, né? Um diâmetro D, único, tá? E na seção vazada, a gente tem uma diferença que a gente tem aqui na região vazada um raio que a gente chama de raio interno, e daqui do centro até essa face aqui externa, a gente tem um raio externo. E o mesmo vale para o diâmetro. A gente tem um diâmetro interno e também temos um diâmetro externo. Por isso que a gente usa essa subtração, né, entre o diâmetro externo menos o diâmetro interno. Isso também vai acontecer com um raio, tá? O que acontece nessa forma? O que seria esse ρ? Esse ρ, ele seria uma variação, né, do deslocamento,
né, desse eixo aqui central, tá? Então, seria aqui do eixo zero, né, do eixo de origem, até o maior raio que existe nessa peça, tá? Então, o ρ, ele varia de 0 a R, tá? Então, ele vai de 0 até o raio mais extremo da peça. Então, a gente pode fazer um cálculo e determinar essa configuração, essa distribuição de tensão em uma peça, tá? Então, a gente consegue determinar, né, esses valores de tensão mínima e máxima que está acontecendo, ocorrendo em uma peça que está sendo submetida a uma torção. E aí eu pergunto para vocês, quando eu tenho ρ igual a 0, para qualquer uma dessas peças aqui, a minha tensão vale quanto? 0. 0, exatamente. Porque aí o ρ vai ser igual a 0, então eu não tenho tensão, tá? Então, justamente aqui no ponto de origem, aqui onde é 0, não tem tensão, tá? Tá, então vamos olhar essa figura circular. Quando o meu ρ, ele vale R, quanto que vai valer a minha tensão de cisalhamento? É a tensão máxima. Vai ser a tensão máxima, exatamente, tá? Aqui, quando a tensão, quando o raio, né, quando eu tenho uma seção vazada, né, eu vou ter uma tensão mínima aonde eu tenho o raio interno, tá? Ou o diâmetro interno. E eu vou ter a tensão máxima quando esse ρ valer o raio externo, tá? É simplesmente eu falar que ρ é igual ao raio externo e fazer o cálculo e determinar essa tensão máxima, tá? O mesmo vai valer para a tensão mínima, ok? Dúvidas a respeito disso, gente, que vocês queiram perguntar, questionar a respeito? Bom, gente, então, ó, lembrando, né, que eu passei lá para vocês também, com relação à frequência e tudo mais, tá? Aquilo com relação à frequência é porque a gente tem um giro, né? Então a gente também tem uma velocidade, a gente tem uma velocidade angular e tudo mais, e isso pode ser necessário em algum momento para determinar alguma propriedade desse tipo, né? Velocidade angular, frequência, enfim, de giro dessa peça, tá? Mas isso é muito parte de mecânica, né? Eixos de automóvel, enfim, tá? Bom, outra coisa importante é o ângulo de torção, que eu já comentei para vocês, que é esse ângulo θ, tá? Esse ângulo de torção, ele é dado por essa fórmula, tá? Que vai ser o momento torsor, né? O torque, vezes o comprimento da peça, então é esse comprimento aqui da peça, dividido por G vezes o momento de inércia polar. O que seria G? Alguém sabe? O módulo de elasticidade? Sim, mas mais específico. Ele é o módulo de elasticidade, mas ele é o módulo de elasticidade que a gente vê em uma peça tracionada? Não. Não. Ele é o módulo de elasticidade transversal, tá, gente? Não esqueçam disso, tá? Toda vez que a gente fala de cisalhamento, toda vez que a gente está falando de distorção e tudo mais, a gente está falando sempre nos relacionando com um módulo de elasticidade transversal, que é o G, tá? Fique com isso fixo aí, tá? Quando a gente fala de peça que está sendo submetida a alguma força de tração ou compressão, a gente fala do módulo de elasticidade, que é aquele Ezinho, né, que vem lá diretamente da lei de Hooke, tá? Não esqueçam disso, ok? Então, uma outra coisa que é importante destacar é que se esse ângulo, né, de torção ele é muito pequeno, tá? Se ele for muito pequeno, a gente vai perceber que o comprimento e o raio, né, dessa peça, eles não vão se alterar, tá? E basicamente o que a gente está tratando aqui durante essas aulas são esses ângulos muito pequenos, tá? Bom, dito isso,
Dúvidas a respeito disso aqui? Por fim, eu passei para vocês com relação à conversão de sinais desse torque, tá? Bom, a gente vai sempre usar a regra da mão direita, tá? E toda vez que meu dedo, né, meu dedão, estiver saindo da peça, tá? Mesmo olhando da direita ou para a esquerda, eu vou ter um torque positivo, tá? E também um ângulo de torção positivo, tá? Então, é sempre bom colocar nessa peça, tá? Um eixo X para nortear vocês com relação à direção do dedão aí na hora de ver o giro. Que aí, com o eixo X, dá para vocês também identificarem se vai ser positivo ou negativo, tá? Isso ajuda muito ao colocar esse eixo X aqui na peça, tá? E aí, né, os dedos, tá, vão seguir a rotação, né, o giro, o sentido do giro, né, imposto na peça, tá? Então, aqui, ó, o giro, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó, tá? Ele tá girando no sentido anti-horário, tá? Então, os meus dedos, ele tem que seguir esse sentido anti-horário também, tá? E o dedão, ele tá saindo da peça. Então, vai ser um torque positivo, tá? Isso lembra muito aquela convenção de sinal que a gente comentou em força normal, tá? Toda força que entra na peça, né? Que entra na peça que gera compressão é negativo e o que sai é sempre positivo, tá? A lógica do torque vai ser muito similar a essa que a gente usou para força normal, tá? Então, gente, para fixar isso aí, tá? Pode ser que seja grande, bom, enfim. Eu vou passar para vocês um momento. Vou passar para vocês aqui no chat, tá? O formulário aqui para vocês fazerem algumas questões de fixação, tá? Se não der tempo, não tem problema não. Eu quero que vocês façam na aula, sabe por quê? Para vocês tirarem a dúvida comigo, tá? Então, assim, vai ser muito importante vocês fazerem, tá? A primeira questão tá até aqui, para eu ir esclarecendo algumas coisas, alguns critérios para vocês ir fazendo essas questões, tá? Então, a primeira questão é essa que eu estou mostrando para vocês, tá aí no formulário que eu acabei de enviar no chat, tá? E aí, essa daqui vai pedir para determinar, tá calor aqui, desculpa, gente, é valor, tá? O valor máximo da tensão de cisalhamento, tá? Então, a gente tem uma peça, tá? Ela tá fixa em uma extremidade, ok? Ela tem a seção vazada, ok? E aí nós temos um diâmetro interno, DI, e um diâmetro externo, DE, tá? O valor do torque, ele já deu, ok? Então, só para ajudar vocês nesse primeiro momento, né? Lembrando que aqui já estão os valores, né? O torque vale 10 kN vezes metro, o diâmetro externo 12 centímetros, o diâmetro interno 8 centímetros. Não esqueçam de converter as unidades, tá? A solução vai ser, primeira coisa que vocês têm que calcular, antes de calcular a tensão de cisalhamento, é calcular o momento de inércia polar, tá? É a primeira coisa, quando vocês batem o olho em uma questão dessa, que pede para determinar a tensão de cisalhamento, é determinar um momento de inércia polar, tá? O J, sempre, tá? Então, vocês vão utilizar essa forma. Essa forma é mais fácil, porque vocês vão entrar com valores de diâmetro, tá? E depois de determinar esse valor, a gente determina o torque, a tensão de cisalhamento máxima, tá? Lembrando que se é a máxima, o Rho tem que valer o maior raio, tá? O raio mais extremo. Então, que é o raio externo, tá? E como que se obtém esse raio externo? É o diâmetro dividido por 2, né? Então, eu calculo, né? Aí, por fim, calcula essa tensão
de cisalhamento máxima, tá? Então, façam essas questões aí, eu vou estar aqui para auxiliá-los a respeito do desenvolvimento dessa questão, tá? Se eu não me engano, são... Glau, Diga. na fórmula aí do momento de inércia, o diâmetro tem que estar em qual unidade? Em metros ou... Então, ó, é interessante, se você quiser fazer em centímetros, pode até fazer, só que vai dar uma resposta em centímetros a quarta. Aí, para jogar na outra fórmula vai dar mais trabalho. Isso. Não, assim, até pode, mas aí, quando você chegar no resultado em centímetros a quarta, você tem que transformar esses centímetros a quarta em metros a quarta, tá? No caso, deixa eu só, é porque eu sempre, esse negócio de conversão, eu gosto sempre de verificar aqui. Então, você vai ter que dividir o valor que você encontrar, né, por 100 milhões, né? Então, assim, ou você passa para metro, que eu acho que é melhor, tá? E faz o cálculo que já sai esse valor de J em metros a quarta para você jogar aqui, tá? Por quê? Porque o torque está em quilonewton vezes metro, tá? E o raio também, tá, gente? O raio passa em um raio de centímetros para metro, ok? Para não haver esse erro aí, tá? O resultado, né, vai ficar em quilonewton por metro quadrado, tá? E aí, quilonewton por metro quadrado, vocês têm que passar para MPa, tá? Deixa eu só pegar a fórmula de convenção aqui do quilonewton para MPa. Deixa eu só um momento aqui. Gente, para vocês transformarem, tá, quilonewton por metro quadrado em megapascal, ou MPa, é só vocês multiplicarem por 0,001, tá? Deixa eu até colocar aqui no chat para vocês verem aí, tá? Então, 1 quilonewton por metro quadrado vai ser igual a 0,001, tá? MPa. E aí é só multiplicar por esse valor aqui, tá? Que vocês encontram o valor em MPa, tá? Ok? Vai dar um número bem grande, tá? Dá um número grande, aí quando multiplicar por esse valor aí, ele vai reduzir e aí vai ficar um valorzinho menorzinho.
Gente, dúvidas, me chamem aqui, tá? A respeito dessas questões, tá? Tem mais 2 questões de relação à torção, tá? Eu estou à disposição. Gente, dá uma atualizada aí no Forms aí, que eu dei uma modificada nas opções, tá? Tinha um erro nas opções. Agora eu consertei.
Alguém conseguiu fazer a 1? Eu tô fazendo alguma coisa errada lá. Por Eu quê? não sei o que é. Tá dando 73 por algum motivo. Ô, Glau, Oi. pode falar quanto deu J? Pode, pode. Eu não sei se tá certo, mas vamos lá, né? É, Deu talvez 0. seja o erro do Gabriel. Hã? Talvez seja o erro do Gabriel. Vai, fala. 0,000016328. 2? Não, o meu deu 1,6336 vezes 10 a menos 5. Tem que dar esse valor aí, Gabriel. Só que eu acho que esse menos 10 aí tá te. Ó, o J tem que dar 0,01636, tá? Metros 336? a quarta. Hum. Olha aí se você está fazendo certo, elevando os números, tá? Lembrando que o DE, ele vale 0,12 metros, tá? Eleva isso à quarta. Ah, eu converti para metro. Isso, então. E o DI vale 8 centímetros, ou seja, 0,08, tá? Eleva esse número à quarta, faz a subtração dos dois, multiplica por π e divide por 32, tá? Vocês têm que chegar nesse valor aí. Gabriel, tá dando 1,6336 vezes 10 a menos 5, né? É, Isso, né? Não, então tá certo, é esse valor aqui mesmo, tá? eu acho que eu sei onde é que eu errei. Aonde você errou? Você errou no RE, não É, é? Você tem exatamente. Eu coloquei o diâmetro. por isso ficou alto. Você tem que colocar o raio. O raio, esse RE vai ser o 12 dividido por 2. Vai dar 6. Em metros vai dar 0,06. Ah, eu coloquei foi o diâmetro, Glau, agora que eu entendi. Ah, Eu coloquei o diâmetro. não é o diâmetro, gente. Na fórmula da tensão de cisalhamento é o raio, tá? Então, pegue um 12 e divide por 2, tá? Lembrando que tem que estar em metros, ok? Ô, Glau, quanto que tem que dar o J? Seu Você tá microfone. mutado. Seu microfone tá Você tá desligado. mutada, Gabriel.
Desculpa, gente, desculpa. Eu coloquei no chat, o J vale 0,0001633,6 metros a quarta, ou 1,6336 vezes 10 a menos 5 metros a quarta. Ok? Agora eu cheguei Tem num que dar esse valor valor. próximo que tá lá, mas não é exato igual. Quanto que você chegou? 36,8. É isso mesmo. É isso mesmo. Você deve ter arredondado aí. Eu que não arredondei. É isso mesmo. Glau, você pode resolver essa questão que eu tô confusa? Tá, vamos resolver ela aqui então. Só um minuto aqui, tá? Para eu colocar no PowerPoint aqui, rapidinho. Deixa eu acrescentar aqui, rapidamente aqui, para a gente fazer essa daqui, tá?
Ô, Glau, Oi. você dá uma ajuda nessa última aí? Tá, eu vou dar, peraí, rapidinho, só terminar de fazer essa daqui, só para fechar aqui, para ver se foi. Opa. Beleza. Ó, vamos lá. Só explicar rapidamente a primeira, o pessoal que não conseguiu fazer. Deixa eu passar para cá. Olha só, gente. É ruim quando você não tem quadro, né? Que aí seria bom se eu escrevesse, né? Ia ficar muito mais fácil. Bom, olha só. A questão número 1, para quem tá com dúvida, não conseguiu resolver, é o seguinte. Eu tenho o DE e o DI, diâmetro externo e interno. O diâmetro externo, 12 centímetros. O diâmetro interno, 8 centímetros, tá? Ó, peraí. Deixa eu voltar aqui. E aí, os diâmetros, eu preciso calcular o valor de inércia polar, tá? Então, para eu calcular esse valor de J, né, eu preciso passar esses valores de centímetros para metros. Então, eu vou usar esses valores aí, de DE igual a 0,12 metros e DI igual a 0,08 metros, tá? E aí, o valor de J, eu vou calcular através dessa fórmula, π sobre 32 vezes DE à quarta menos DI à quarta, tá? E agora, nesse momento, eu vou jogar esses valores de DE e DI na fórmula. Jogando esses valores, tá? 0,12 à quarta menos 0,08 à quarta, né? Multiplicado aí por π sobre 32, tá? Eu vou chegar nesse valor aí grande de 0,0001633,6 metros a quarta, tá? Vocês podem encontrar na calculadora o valor de 1,6336 vezes 10 a menos 5, tá? Metros a quarta, tá? Pode acontecer que a calculadora dê esse valor em conotação científica, tá bom? Então, esse é o valor de J, o valor do módulo de inércia polar, tá? Bom, ok. Então, até aí, tudo bem? Dúvidas até esse ponto? Não. Ok, então vamos lá. Então, agora, com o J, tá? E lembrando que o valor do torque, o valor do momento de torção é 10 kN vezes metro, eu posso agora determinar a tensão cisalhante, lembrando que é a tensão cisalhante máxima, ou seja, eu tenho que usar o raio mais extremo, ou seja, o maior comprimento dessa seção, né, em relação ao seu eixo, tá, que é o raio externo. Só que foi me dado o diâmetro. O diâmetro, maior diâmetro que a gente tem é o de 12 centímetros, né? Ou 0,12. Então, o raio vai ser o diâmetro dividido por 2, ou seja, a metade desse diâmetro. Então, eu vou pegar esse 0,12 e dividir por 2. E aí, eu vou achar o raio externo igual a 0,06 metros, tá? Então, é esse valor que eu vou jogar na fórmula de tensão máxima, tá? Então, eu vou pegar o torque de 10 kN vezes metro e multiplicar pelo raio externo, que é 0,06 metros. E vou dividir pelo J, que a gente calculou anteriormente, tá? Então, eu vou jogar aqui na fórmula e vou colocar as unidades para vocês entenderem de onde vai vir a unidade quilonewton por metro quadrado, tá? Então, ó, o torque 10 kN vezes metro, vezes o raio, que é 0,06 metros, tá? Aqui, nessa multiplicação, eu vou resultar em um valor, né, de 0,6, tá? Quilonewtons vezes metro quadrado, tá? Percebam isso, né? Eu tenho metro aqui, então multiplicação, né, dessas duas unidades, eu vou ficar com metro ao quadrado, tá? E aqui embaixo, né, eu vou jogar o valor do J, tá? 0,00016336 metros a quarta, tá dividindo, tá? Então, aqui em cima eu tenho quilonewtons vezes metro ao quadrado, tá? Dividido por metro a quarta. Então, eu vou resultar na unidade de quilonewton por metro quadrado, tá?
Então, vai resultar, vocês vão chegar nesse resultado aqui, ó. 36.728,06 quilonewtons por metro quadrado. Como que eu faço para transformar isso em MPa? Multiplica por 0,001. E aí, né, ou divide por 1.000, né, vocês vão andar com a vírgula 3 casas, tá? E aí vai dar um resultado em MPa, né, da tensão máxima cisalhante de 36,7 MPa, ok? Dúvidas nessa parte da tensão, gente? Que o outro exercício é parecido, tá? Só pede a tensão, só pede o ângulo, né, a mais aí. Dúvida aqui, gente? Dúvidas? Quem perguntou se estava tendo dificuldade? Eu entendi, Glau. Eu não tinha trocado, eu não tinha convertido para metro. Aí tava tudo errado. Lembra de converter, tá? Isso é muito importante, tá? Lembra das unidades que você tem e lembre sempre de converter, tá? Se você veja no enunciado qual unidade que tem, por exemplo, do torque, e tenta colocar as unidades similares àquelas que está no torque, tá? E aí deixa tudo uniformezinho, para não ter erro, tá bom? Bom, a última questão, tá? Essa última questão aqui, deixa eu só passar ela aqui. Essa questão aqui, que o Gabriel perguntou, que a gente tem um eixo maciço, mostrado na figura, né, com um diâmetro de 50 milímetros, tá? Submetido a um torque, que é esse torque aqui na seção B, de 600 newton vezes metro. E aí pede para determinar as reações nos pontos fixos A e C, ou seja, o torque TA e TC, ok? Bom, a solução é fazer o somatório de torque de momento torsor, tá? Desse sistema, tá? Dessa barra. E aí, a sugestão que eu faço para vocês, tá? É que vocês tracem um eixo, tá? E adotem um sentido de giro para esse torque TA e TC, tá? E aí, fazendo esse sentido, tá? Vocês vão fazer um somatório, tá? Vão chegar aí no somatório, onde vai ter TA somando com TC ou TA menos TC, tá? Aí vai depender do sentido do giro que vocês colocarem no sistema, tá? Que deve ser igual a 600, né? Que é o torque que foi aplicado na seção B, tá? E aí vocês vão fazer isso aqui. Vocês vão chegar para uma terceira equação, tá? Onde o ângulo, né, de rotação, né, do sistema inteiro somado, ele tem que ser igual a zero, tá? Então, eu vou ter um giro com relação a partezinha que vai, o segmento que vai de A a B, e vou ter um segmento também, um ângulo ali naquele segmento B até C, tá? E somando, isso vai ser igual a zero. Então, eu tenho que aplicar aquela fórmula de ângulo, tá? Em fazer, tá? Ó, como que tá no finalzinho da aula, façam o seguinte, tá? Deixem essa questão sem fazer, se não conseguir fazer, deixa ela sem fazer. E aí, na próxima aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é ela, tá? E aí eu mostro como faz ela, bonitinho, tá? E aí depois vocês resolvam durante a aula, tá? E aí, hoje, eu vou mandar para vocês um estudo com relação à flexão, tá? Essa atividade de fixação vai ficar aí para vocês uma semana, tá? E aí vocês podem fazer com mais calma, tá? E aí, deixa essa questão, tá? Que eu mostrei agora, para a próxima aula, tá bom? Que aí vai ser uma questão mais complicada, aí eu mostro para vocês o passo a passo, aí depois na aula vocês façam, tá bom?
Aí Tá a joia? gente pode enviar o formulário sem a resposta dela, Glau? Pode, eu vou tirar aqui para ela não ser obrigatória, tá? Aí, atualizem aí para mim, tá? Aí eu acho que agora vocês podem enviar sem essa resposta, tá? Agora eu acho que é possível. Se tiver algum problema ao enviar, vocês me comunicam, que aí eu dou uma mexida lá de novo. Mas podem enviar sem responder essa questão, tá bom? Tá joia? Belezinha? Obrigada, Glau. De nada, gente. Tchau. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Tchau, Glau. Tchau, obrigada. Tchau, Glau. Até mais. Boa Até semana. mais, ó. Obrigado. De nada. Tchau, gente. Tchau, obrigada.